As pessoas que têm bom senso na vida evitam uma série de problemas, uma série de confusões. Quando você tem bom senso, tudo é mais fácil. Você toma melhores decisões, você é menos pressionado. É o melhor caminho, bom senso. O problema é que nem todo mundo tem bom senso. Por exemplo, o árbitro do jogo Santos e Mirassol não teve bom senso quando no último segundo, último minuto, faltando até 20 segundos para acabar o primeiro tempo, ele resolveu impedir que o Santos fizesse uma cobrança de lateral que poderia resultar num gol. O jogo talvez mudasse de figura. Percebe como o bom senso é um negócio suave? É algo que, num pequeno detalhe, a falta de bom senso pode prejudicar o todo. E a Federação Paulista de Futebol me parece ser uma entidade que não tem bom senso. Por exemplo, o Rafael Claus, que andou sendo aí reprovado em alguns testes e tal, né? Ele continua sendo um árbitro muito prestigiado em São Paulo, como o Luiz Flávio de Oliveira, né? Que sempre que possível é escalado em grandes clássicos, em grandes jogos, e ele que contra a Portuguesa, Corinthians e Portuguesa também, um lance de pênalti lá bastante discutível, enfim. E parece que para esse rol, para essa turma dos árbitros polêmicos do futebol paulista e do futebol brasileiro, aqueles que tomam decisões sempre muito estranhas, né? O Klaus, por exemplo, teve aquele pênalti, né, do ombro do Alisson numa cobrança de falta e tal. Eles incluíram mais um personagem, né? A Edna Alves, né? Edna Alves, Aparecida, Edna Aparecida. Né? Vou pegar aqui, Edna Alves Batista, desculpa, Edna Alves Batista. Eles incluíram essa moça no grupo dos árbitros polêmicos do futebol paulista, aqueles que tomam decisões que você fica assim, meu Deus do céu, não é possível. Aliás, ela esteve na Copa do Mundo Feminina e foi detonada. As equipes europeias do mundo falaram o diabo da Edna Alves. Ela que é muito envolvida com o futebol, tira fotos no Instagram dela vendo jogos. Outro dia eu vi lá uma foto dela assistindo um jogo do futebol feminino do Corinthians e tal. Ela está sempre envolvida aí, né, no futebol. Mas ela protagonizou um dos maiores absurdos, um dos maiores escárnios. Eu não estou falando porque é mulher. Porque se tem uma coisa que eu não sou é machista e misógino. Não sou. Ela protagonizou uma das maiores bizarrices da história recente do futebol paulista, que foi quando ela apitou Santos e São Paulo no Campeonato Paulista de 2022, que o São Paulo venceu na Vila por 3-0 e ela deixou de dar 3 pênaltis para o Santos. 3! Para não ficar tão feio, a federação admitiu depois que ela errou em 2. Mas ela errou em 3. Aí eu pergunto para você, qual é a utilidade de escalar essa moça num Santos e São Paulo, em que o Santos faz uma campanha de primeiro lugar do grupo, de tentativa de primeiro lugar geral, porque o Palmeiras inclusive conseguiu a proeza de empatar com o Santo André por 1-1, né? O que em tese diminui a distância do Santos para o Palmeiras, né? Ou mantém, né? Porque o Santos também empatou, mas se o Santos tivesse ganho, né? Aí sim teria reduzido a distância para o Palmeiras. Depois de um jogo que o São Paulo perde da Ponte Preta por 2-0, aí escolhem a Edna para apitar no Morumbi. São Paulo e Santos. Não tinha nenhum outro. No ano em que o Santos faz essa campanha, no ano em que o Santos vai se classificar para a próxima fase depois de 3 temporadas, no ano em que o Santos está em reconstrução, nós vamos ter que ir para o jogo com um pé atrás em relação à arbitragem. Não que ela vá pré-determinada para roubar, eu não estou dizendo isso. Mas ela é ruim, ela é fraca. Mostrou no Mundial Feminino que ela é ruim e ela é fraca. Ela pode apitar o jogo que for, ela pode apitar Santo André e Mirassol, pode apitar Botafogo e Guarani, qualquer um. Mas não Santos e São Paulo, não agora, não neste ano, não neste momento. E não há tão pouco tempo do que aconteceu em 2022. Sabe, se ela apitar um Santos e São Paulo numa outra circunstância, num jogo que já não vale a nada, num campeonato brasileiro, num campeonato paulista, né, daqui a uns 2, 3 anos ainda vai lá. Mas está muito fresco na memória.
Porque imagina, se você... Quando eu digo que o bom senso ele nos ajuda a evitar alguns problemas e que detalhes são resolvidos pela falta de bom senso ou por você ter bom senso, é que a gente não sabe se naquele dia, se o Santos tivesse empatado ou vencido, qual teria sido a sequência da campanha do Santos naquele Campeonato Paulista de 22. Não é verdade? Os detalhes fazem muita diferença. E aí, meus caros, a gente fala que a gestão anterior não tinha bastidores, nem ela tinha, nem a do Modesto teve, porque deixou aquela final da Copa do Brasil e concordou ainda por cima darem mais um tempo para o Palmeiras se recuperar para jogar aquela final da Copa do Brasil. Nem a do Pérez tinha. Não temos bastidor. Agora a do Marcelo Teixeira, que foi na federação, foi na CBF, conversou com um monte de gente, coisa e tal, foi pega de surpresa com esta decisão, mas já se posicionou, né? Então eu vou falar sobre a nota oficial que o Santos soltou minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo e vou também dar algumas notícias do time que se prepara para enfrentar o São Paulo na quarta-feira com a arbitragem da Edna. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery, que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Tá calor. E ainda por cima a gente pega essa notícia que bota fogo no parquinho, né? Então vejam só, primeiro que assim, né? A equipe de arbitragem é um cabide de emprego. Agora com o VAR, meu Deus do céu, antigamente era o juiz, dois bandeirinhas, o quarto árbitro e o mesário. Mas vamos lá, árbitra. Edna Alves Batista. Assistente 1, Marcelo Carvalho Vangassi. Assistente 2, Fabrini Bevilacqua Costa. Quarto árbitro, Luiz Flávio de Oliveira. Não tinha visto ainda. Ainda tem essa. O Luiz Flávio é o quarto árbitro. Meu Deus do céu. Jesus nos ajude. Ai, ai. VAR, Daiane Muniz dos Santos. VAR. Assistente do VAR, Amanda Pinto Matias. Observador do VAR, Eveline Pereira de Almeida Silva. Quality Manager, Douglas Perrone Katayama. Analista de vídeo, Márcio Luiz Augusto. Técnico de garantia da Federação, Breno Raimundo. Operador de replay, Misael Mota. Técnico de garantia do estádio, Evanil Alves dos Santos Júnior. Assistente da área de revisão, Murilo Pereira. Então tem a Edna, tem o Luiz Flávio, tem a Daiane. Essa Daiane, eu não sei se ela já não aprontou no VAR alguma vez com o Santos também não, viu? Eu estou em dúvida aqui. Mas não posso ser injusto. Dela eu vou deixar de lado porque eu não me lembro. Mas, bom, enfim, tá aí o time da arbitragem. Eu já disse aqui, eu não acho que a Edna e essa galera toda aqui vão entrar em campo para operar o Santos. Não é essa a ideia. Creio que não. Mas a gente sabe como funciona a teoria da conspiração, como funciona a cabeça do torcedor e como funcionam as pressões. Porque vamos lá, se o São Paulo ganhar, se o jogo for tudo ok, não tiver problema nenhum, beleza, vamos vir aqui elogiar a arbitragem. Se o São Paulo ganhar o jogo com lance polêmico, vão dizer que foi por conta dessa escalação. Se o Santos ganhar com lance polêmico, vão dizer que tentaram arrumar o erro do passado. Vão tentar compensar o erro do passado. Percebe como não tem utilidade nenhuma escalar essa moça? Porque ou ela é perfeita na arbitragem, ela e o time dela, porque se ela errar a favor do São Paulo, vão dizer que foi encomenda. Se dizer que ela errou a favor do Santos, vão dizer que é compensação. Então, o bom senso mandava a federação colocar qualquer outro juiz, juíza, qualquer um menos ela. Aí, obviamente,
Essa notícia primeiro foi dada pelo Bruno Lima, da Trivela, e depois começou a repercutir. O Santos soltou uma nota às 9h11 da noite dizendo o seguinte: sobre a escolha da árbitra Edna Alves para apitar o clássico São Paulo e Santos no Morumbi, o Santos respeita a decisão da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, espera que graves erros cometidos pela árbitra no passado tenham servido de reflexão e aprimoramento em seu nível técnico para que possa conduzir, junto com os seus auxiliares, um jogo tão importante da primeira fase do campeonato sem prejuízo ao espetáculo para que os protagonistas da partida sejam os atletas. O Santos está numa fase de reconstrução de sua história, não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nesta temporada. Tá certo. Era para ter evitado que ela apitasse. Isso já podia ter sido falado lá na comissão, né? Por favor, essa moça nos nossos jogos, evitem, né? Especialmente nos clássicos. Não sei se pediram, ou se pediram e não foram atendidos, mas pelo menos a nota para a opinião pública diz assim, chega no ouvidinho da Edna, na mente dela, ela fala assim, caramba, os caras acham que eu vou, né, prejudicar de novo. Então é uma pressãozinha que é colocada em cima dela. Pode ser ruim por um lado, porque ela pode se sentir tão pressionada, porque quando ela errou lá no passado, porque ela errou antes, ela ajudou o São Paulo agora, mas no jogo lá no passado ela tinha prejudicado o São Paulo. E ela teve até problemas psicológicos. Eu acho até que num outro jogo que ela apitou a partir do Santos, eu fiz um texto aqui para vocês, quase igual a esse. Ela teve problemas psicológicos, ela teve que ficar afastada por conta de ter prejudicado o São Paulo lá atrás. Então, não é um bom negócio a Edna apitar jogos do Santos e do São Paulo. É sempre um risco. É sempre um risco para ela. É até uma crueldade com ela fazer isso. Porque ou ela vai fazer uma baita arbitragem e a gente vai ter que vir aqui depois do jogo fazer o pós-jogo e bater palma dizendo que ela foi bem. Ou ela vai ser um desastre completo. No mínimo, a chance dela ser ótima e dela ser um desastre completo é 50-50, metade. Então a gente vai entrar com esse ponto de interrogação na cabeça. Então o Santos que se prepare para ter muito equilíbrio no jogo. Eu não sei qual é o time que o Carille vai colocar. O Felipe Jonathan viajou para o interior. Também o Furt vai se unir ao grupo. O Juliano ainda não, né? Existe uma expectativa que ele voltasse nesta quarta-feira, mas ainda não tem condições de voltar o Juliano. O Casares talvez volte. E aí a gente precisa ver qual é a ideia. Aliás, o menino Souza também se lesionou já, teve uma lesão muscular, né? Tá fora aí durante um tempinho, vai fazer o tratamento no CEPRAF. Aliás, eu queria só abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Não falem, não escrevam coisas assim. O departamento médico do Santos é uma porcaria. Gente, médico não prepara jogador, médico cura. Não é médico que erra quando o jogador vai para o campo e se machuca. Você pode cobrar preparação física. Você pode cobrar planejamento. Porque o moleque jogou a copinha, deu uma descansadinha, começou a treinar com o profissional num ritmo mais forte. E acontece, porque isso também faz parte do esporte, a lesão faz parte do esporte. E outra lenda urbana, moleque, como é que pode? É tão novo, já está arrebentado. Isso não existe, gente. Vocês precisam parar de ficar repetindo esses mantras do passado, tipo, bola na pequena área do goleiro. Isso é uma grande bobagem. Isso não existe. Alguém falou isso, uma mentira dita 1000 vezes virou verdade. Não existe isso. Ele tem vantagem dentro da pequena área e tal, mas isso não existe. Bola na pequena área do goleiro. Não existe isso. Se fosse assim, o Romário não tinha feito aquele gol na Copa de 94, lá, sabe? Contra a Suécia, os caras tudo grandão. Então, esse é outro mantra que a gente precisa espantar do futebol, né? De que o jogador jovem, é novo, como é que se machuca? Machuca porque está sem o ritmo de jogo do profissional, que é muito mais intenso. Vocês estão vendo o Santos contra os moleques, contra os times lá na Copa lá da Equality Cup, né? Como eles sofrem, às vezes tomando muita pancada, como o Patati tomou, contra times fisicamente mais prontos, né? E o menino tá com a musculatura em formação. Menino de 16, 17, 18 anos, a musculatura está em formação. Você que faz academia, que vai puxar uns ferros e tal, você lembra quando você era molequinho, que você tinha 17 anos e parecia um pau de vira-tripa? Hoje você que faz academia é mais fortinho, mais encorpadão, tem a coxinha mais grossa, né, o peitoral mais aberto e tal.
Porque é assim que funciona. Se funciona assim com você que vai na academia, a não ser que você seja barrigudo, né? Eu ainda estou nesse meio termo, estou um pouco barrigudo, mas já estou mais fortinho, porque eu faço academia há mais de um ano, voltei. Ou você de um jeito ou você é de outro, sabe? Então, vamos parar com esse negócio de dizer que departamento tem fisiologista, fisioterapeuta, tem preparador físico, tem médico. Médico, mas o Zogarbi, mas não sei quem, esses médicos do Santos. O médico cura, gente. É que nem, como eu já falei que tá gordo, o médico vai te dar remédio para pressão alta, para diabetes, mas não é ele que vai mandar você fazer academia. Quem manda você fazer academia é o professor de educação física. É ou não é? Quando você chega no médico, a pressão lá em cima, a diabetes lá em não sei quantos mil, e não sei o quê, né, com problema no coração. Não foi o médico, ele até te alerta, mas ele vai cuidar de você depois. Quem cuida antes é o cara lá na academia, o professor de natação e coisa e tal. Então, gente, vamos parar com esse negócio, tá? Bom, dito isso, está aqui esse time que vai treinar ainda mais um pouquinho antes do jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira e vamos ver qual vai ser a opção do Carille em termos de escalação. Descansou o Joaquim, não sei se ele vai usar o Felipe Jonathan como titular, se o Furt vai ser titular, se o Casares vai ser titular, mas espero que ele tome a melhor decisão possível, porque no Campeonato Paulista, inclusive, no nosso grupo tivemos o Santo André, como eu disse, arrancando o empate do Palmeiras, né? Foi a 3 pontos, junto com a Portuguesa. E o Ituano tem 4. O Santos está disparado com 16 pontos na frente. O Portuguesa tem um jogo a menos, pode ir a 6. Né? Aí o Palmeiras agora tem 14 na classificação geral, mas tem um jogo a menos, ou seja, se vencer esse jogo a menos vai a 17. Tá vendo como fez falta ganhar contra a equipe do Mirassol? Né? Se não tivesse dado aquela desconcentrada no final, hoje a gente teria essa vantagem, digamos assim, até em cima do Palmeiras, porque o Palmeiras empatou 2, né? Mas enfim, faz parte do campeonato, né? O Santo André fez esse pontinho, mas a nossa classificação está encaminhada. Eu só espero que na quarta-feira pós-jogo eu chegue por aqui para não ter que reclamar da arbitragem da dona Edna, que fez aquela lambança em 2022. E não é porque é a Edna, e não é porque foi absurdo. Eu não me recordo. Nós tivemos péssimas arbitragens contra o Santos. Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, na Vila, num monte de lugar. Mas 3 pênaltis num jogo é difícil de aguentar. Então, o Santos soltou a nota, vamos ver se vai adiantar de alguma coisa, essa pressão e tal. E que ela tenha boa sorte. Deus abençoe a Edna neste jogo. O Luiz Flávio, que vai estar lá no quarto árbitro. A rapaziada do VAR. Eles olhem tudo direitinho e não avacalhem a vida do Santos. A gente não precisa de mais, a gente não precisa disso agora. Deixa a gente fazer a nossa campanha bonitinha e tal, e vamos em frente. Tá bom, meus caros? Era isso por enquanto. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.